Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia una vez más en nuestro ciclo de conferencias sobre emociones en el mundo griego. Le voy a dar ahora la palabra a Claudia Fernández para que presente a nuestra conferencista del día de hoy. Yo simplemente unos comentarios preliminares respecto de cómo vamos a seguir en este ciclo. Luego de escuchar hoy a Cecilia, estamos cerrando nuestra primera parte de las conferencias que teníamos planeadas y ya tenemos la confirmación de nuestras dos últimas charlas del año. Vamos a tener a dos profesores también que están trabajando muy activamente con el ámbito de la emotividad en el mundo griego. Por un lado, Dimos Spataras, de la Universidad de Creta, que trabaja mucho cuestiones de oratoria y de las emociones en los ámbitos públicos de la ciudad. Y después vamos a tener en nuestra última charla del año a Irene Bisbardi, de la Universidad Wesleyan, que es una especialista en emociones y género, sobre todo habiendo trabajado mucho sobre las emociones trágicas, ¿no? Y sobre los coros también de tragedias, desde una perspectiva interesada en el plano afectivo. Así que creo que también tenemos otras dos charlas prometedoras ya. Van a recibir, como siempre, la información y la difusión respecto de las fechas, e incluso al cierre de la conferencia de hoy les vamos a recordar las fechas para que ya quienes quieran puedan agendar. Bueno, sin más, Claudia, te dejo la palabra para que puedas presentar a María Cecilia. Muchas gracias. Bueno, buenos días y buenas tardes será para quizás alguno. Es un placer y un honor presentar a María Cecilia de Miranda Coelho, académica de Brasil, conocida por casi todos nosotros, como ha dicho Emiliano, además gran colaboradora y amiga, a quien debemos agradecerle que haya aceptado participar de este ciclo sobre las emociones en el mundo griego. Voy a presentar a María Cecilia. El título de la conferencia la tienen ustedes allí. Gentilmente, además, va a compartir su texto en portugués para que nos sea más fácil comprenderlo. El título de su conferencia es preciso secar, de Onaugmein, las emociones, a partir del pasaje de República 606d, Desafíos de y a Platón. María Cecilia de Miranda Coelho es profesora asociada en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Minas Gerais e investiga en las áreas de retórica y sofística griegas, sobre la tragedia euripidea, sobre la recepción de la literatura dramática en el cine y la recepción de la retórica en los sermones del padre Antonio Vieira. Como ven ustedes, sus intereses son múltiples y en todos ellos es muy buena investigadora. Se ha graduado en matemáticas y también en filosofía en la Universidad de Brasilia y obtuvo su licenciatura en filosofía con el tema Matemáticas y Lógica en Galileo, premiada esta tesina y publicada por la misma universidad. Tiene también una maestría en filosofía por la Universidad de San Pablo, con una tesis sobre Gorgias, la verdad como construcción discursiva. Hizo también un doctorado en letras clásicas, dirigida por Filomena Irata, que también muchos de nosotros conocemos, ha visitado Argentina varias veces, también en la Universidad de San Pablo, con una pasantía de doctorado en la Universidad de Brown, bajo la supervisión de David Constant, con la tesis Eurípides, Helena y la demarcación entre retórica y filosofía. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad Federal de Minas Gerais bajo la dirección de Jacinto Brandao, otro conocido investigador, con la investigación Disa Erga, la producción de emociones en las tragedias euripideas y en sus adaptaciones para el cine. María Cecilia fue presidente de la Sociedad Brasilera de Retórica y de la Asociación Latinoamericana de Retórica, y es representante de la Sociedad Internacional de Estudios Socráticos en América Latina. También fue miembro del Consejo Directivo de la SBECI en su gestión del 2012 al 2013. Fue investigadora visitante en Cambridge, en Coimbra, en el King's College de Londres, en la Universidad de Brasilia, en el Instituto de Estudios Clásicos y en la Escuela Francesa de Atenas.
Fue profesora visitante también en nuestro país, en la Universidad de Mar del Plata. También en España, en la Universidad de Cádiz, con una beca de la Fundación Carolina y con una beca de la Unión Europea en Adam Mickiewicz Poznań. Acerca de sus publicaciones, y para no dilatar más esta presentación, los invito a dirigirse a la página de la profesora María Cecilia en Academia. Allí verán ustedes la gran cantidad de publicaciones, sobre todo, digo, las de recepción clásica sobre Medea y sobre Helena, que muchas veces hemos también leído y compartido en presentaciones anteriores de María Cecilia en nuestro país. Bien, la dejo ya entonces a María Cecilia para que pueda entonces empezar con su conferencia. Muchas gracias, María Cecilia. Bom, muito obrigada, Cláudia, pela apresentação. Obrigada a você e ao Emiliano pelo convite. É uma alegria para mim estar nesse ciclo e uma honra, na verdade, também, embora a honra, como disse Roland Barthes, pode ser imerecida, a alegria nunca o é, né? Mas eu fico muito feliz com essa possibilidade de apresentar algumas considerações, né, sobre o tema das emoções, principalmente em Platão, autor que venho, né, estudando mais detidamente em função de cursos e de atividades no Departamento de Filosofia, ao qual eu me associei na universidade. Obrigada a todos também pela presença e desculpem-me por não falar, né, a língua de Cervantes, mas tentarei ler devagar em português, e eu preparei esse roteiro para, assim, facilitar, né, a minha exposição e a compreensão. Então, eu passo a ler agora o texto, e em algumas passagens lerei mais rápido, eu saltarei, mas as ideias principais eu espero, né, apresentar, os problemas. Então, como a Cláudia disse, é preciso secar, né, Deon Einkimen, as emoções. É uma passagem da República 606d. E essa proposta, digamos, de Platão, eu vejo como um desafio dele aos seus contemporâneos, e ainda nós hoje, mas também nós hoje podemos colocar como um desafio a Platão, né, a essa proposta. Bom, quando eu recebi o convite para participar desse ciclo sobre sentir e emocionar-se, dimensões da afetividade no mundo grego antigo, fiquei muito feliz e honrada, em parte por estar ao lado, como palestrante, de professores, pesquisadores que admiro tanto. Como a Cláudia disse, eu fui orientada pelo David Constant no meu período em Brown. Porém, também senti certo medo, uma emoção terrível, pelo desafio de estar à altura do convite e o quanto uma perspectiva filosófica ligada aos estudos de recepção poderia interessar. Ao decidir falar sobre Platão, eu havia antes pensado em tratar de Gorgias ou Eurípides, autores aos quais me dediquei detidamente meu mestrado e doutorado, respectivamente. Mas eu coloquei para mim mesma um desafio e, consequentemente, para o público, vocês. Porque, mais do que uma análise e resultados interpretativos prontos a oferecer, tenho, sim, um conjunto de problemas, fruto de uma reflexão em andamento, de uma professora de filosofia antiga que ultimamente tem oferecido cursos sobre o Gorgias, o Fedro, a Apologia de Sócrates e a República, de Platão. Minha apresentação será, então, na verdade, um work in progress, como se diz. E é oportuno notar a minha investigação sobre o tema das emoções e da retórica nesses diálogos, ela é bastante afetada por questões presentes nos campos da ética e da estética, principalmente por estarmos vivendo em um país, no caso o Brasil, que em 2016 sofreu um golpe por meio do qual os termos, certas palavras como república, justiça, educação, conhecimento e corrupção foram dissociados de seus conceitos habituais e manipulados de modo assintoso. No Brasil,
após o injusto e ilegal golpe contra uma presidenta da República, o quadro político e institucional se agravou com a pandemia, que, como todos sabem, produziu cerca de 600 mil mortos. Há 2 dias atrás, o Brasil registrou 637 mortes por Covid e 35.128 casos da doença, que foi na última quinta-feira. E, com isso, o país chegou a 587.277 vidas perdidas e 21.067.396 pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. Esses dados foram coletados há 2 dias. Então, não há como voltar a Platão, estudá-lo, sem ter as disposições, digamos, afetadas por esse quadro presente. Naturalmente, tenho tentado compreender esse autor central na história da filosofia antiga no seu contexto, mas também especular em que medida o sentido que hoje damos a ele e os problemas e conceitos que forjou são afetados pelo nosso olhar e suas tantas recepções. Por fim, em que medida suas questões tão fulcrais para viver bem, eu lembro as palavras finais da República, né? Nós iremos atravessar bem, né, essa ideia de passar bem, se seguirmos o paradigma, né, exposto, falado antes, e, na verdade, se seguirmos todas as ideias ali contidas. Em que medida, então, elas poderiam se adequar ao mundo odierno? Que desafio ele nos colocou e que ainda estão presentes em nossa reflexão filosófica? Em particular, o papel das emoções na construção de uma cidade, uma república justa e feliz. Então, eu escolhi para falar sobre o tema com base em uma passagem da República que me inquieta e até me assusta, pelos pressupostos que o autor, Platão, assume e os desafios que ela coloca. Na passagem, que tem parte dela como título dessa fala, há o termo epitimetikon, que eu deixei como emoções. Ele é também traduzido como apetites, desejo. Na tradução portuguesa da obra, pela professora Maria Helena da Rocha Pereira, que é a que eu uso aqui nas citações, nós encontramos paixões. Pode-se começar argumentando que são traduções problemáticas, porque não temos ali no original a palavra pathos. Eu voltarei ao problema mais adiante, pois depende de contextualizarmos a passagem onde ele aparece, no último livro da República, o livro 10, quando Platão retoma a crítica à arte mimética, à pintura e ao teatro, que já havia sido objeto da crítica antes, no livro 2, principalmente. Então, aqui é importante voltar a ele, ao livro 2. E aí nós lembramos que, após a discussão sobre o que seja justiça, objeto do livro 1, no livro 2, Sócrates faz uma pergunta que norteia toda a sua análise da poesia e seu papel em uma cidade justa, né? O papel da poesia, a saber. Mas de que maneira é que se hão de criar e educar os homens? Então, a questão da formação, da paideia dessa cidade. Os homens em questão são os guardiões da cidade. A resposta à pergunta trará uma crítica bastante conhecida à poesia épica, lírica e trágica. Homero, Hesíodo e Ésquilo, por exemplo, não escapam às censuras de Sócrates, por contarem mitos que são falsos, principalmente quanto à representação da divindade e dos heróis. Em Platão, basicamente, os mitos são histórias que narram mentiras, embora Platão faça tanto uso dos mitos, né? Mas essa é uma outra questão. Mesmo que eles possam conter alguma verdade. Um pressuposto metafísico, estou chamando aqui, embora esse seja um termo anacrônico, né? Mas há certos pressupostos metafísicos assumidos em toda a obra platônica, em particular na República, por exemplo, a imortalidade da alma e a própria individualidade dessa alma após a morte, né? Então, um pressuposto metafísico importante aqui é que os deuses não alteram sua forma, não podem mudar do melhor para o pior. E nem as pessoas podem, como muitas mães, que ele cita, que são convencidas por poetas,
dizer, amedrontando os filhos, aí não é que elas não possam efetivamente, elas fazem isso, mas elas não devem, né? Então, elas não podem dizer, amedrontando os filhos, nessa cidade ideal, que os deuses vagueiam de noite com aparência variada de estrangeiros ou forasteiros. Note-se, aliás, que a partir de 380A até o final do livro 2, 385E, há um vocabulário riquíssimo associando o falso ao poeta e aos mágicos, que, com seus encantamentos, pervertem os futuros cidadãos. E poetas que aderirem a essas ideias não terão o coro de suas tragédias financiadas pela cidade. Essa é a conclusão no final do livro 2, né? Eu acho bastante importante essa conclusão de fato, uma censura ali na cidade ideal de todos aqueles poetas que apresentarem os deuses ou os heróis como eles não são. E aí eu reforço, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas o livro 2, a partir desse momento em que se pressupõe uma questão teológica, o vocabulário ligado, né, a termos como mageia, goeteia, apate, é riquíssimo, né? E essa associação entre os enganadores, os feiticeiros, os andarilhos, e aí, por tabela também, né? Como decorrência, a própria figura do sofista. Né? Mas isso é uma questão que eu não vou entrar aqui agora. Interessa-me aqui, já no livro 3, na afirmação de que os deuses e heróis não devem ser representados sob o domínio de desejos. Aqui o uso do termo epitomia. Sócrates destaca 4 formas de desejos: o lamentar-se, o rir excessivamente, o desejo sexual e a ganância, trazendo como exemplo, principalmente, passagens da Ilíada. Em 390b, Sócrates é conclusivo sobre as histórias a serem evitadas, como, por exemplo, os raptos, quando ele fala que os deuses não poderiam fazer isso, e cita o caso de Teseu, então daí nos lembramos de Helena, e outros feitos ímpios, que não estariam, então, na esfera de atuação dos heróis, e menos ainda dos deuses. Toda essa crítica é retomada no livro 10, e tanto pressupostos teológicos como epistemológicos podem ser retomados aí sobre novas bases, pois entre o livro 2, o 3 e o 10, várias premissas sobre o campo ontológico e psicológico, então a natureza da alma, elas já foram indicadas e provadas. Em certos momentos, Platão fala no sentido de prova, de demonstração. Então, aqui eu realço que a crítica à poesia, e em parte às emoções, ela está alicerçada na passagem do livro 2 para o livro 10, em todos os pressupostos ontológicos, epistemológicos, principalmente dos livros 6 e 7, da República, e depois na apresentação também dos aspectos políticos da Constituição daquela cidade, que, por sua vez, cuja estrutura é alicerçada nos aspectos da alma humana. Então, aqui a ideia de ver em letras grandes, quer dizer, a correlação entre a alma, o indivíduo e o Estado. Bom, aqui destaco que o termo patos é utilizado em alguns momentos no diálogo, e em particular no livro 10, ele aparece, mas num sentido mais geral, ao falar das ilusões provocadas pela pintura e a confusão advinda delas na alma. Ele, Sócrates, diz que, aplicando-se a esta enfermidade da nossa natureza, é que a pintura com sombreados, então a ideia da esquiografia, da zoografia, não deixa por tentar espécie alguma de magia. Eu chamo atenção para todo esse vocabulário, ligado ao engano, à magia, também à goeteia e as expressões ligadas aos gritos e lamentos. E bem assim, a prestidigitação e todas as outras habilidades desse gênero. Então, essa enfermidade, nesse sentido, do topatema aí. Posteriormente, o termo é utilizado no sentido dos padecimentos do corpo, então, no sentido mais geral, em 610b.
ou de afecções e formas, né? Quando ele opõe as parte às eide, né? Como ele diz, que a alma tem na sua vida humana. É uma passagem que ele está se referindo a essa alma que, em um momento, né, ela, no seu amor à filosofia, elas entram em contato com o que é imortal, eterno e divino, 611E, mas ela tem uma queda, é algo semelhante, né? Tanto no Fédodo, quando a gente se lembra do voo da alma, né? Depois do nascimento das asas, e quando ela alcança e vê o hiperurânio, né? Quer dizer, depois do hiperurânio, ela vê imediatamente as coisas como elas são, mas depois ela tem uma queda. E aí, nesse momento que ele está falando de como se... É uma metáfora muito bonita, né? De como é bastante magética também, os seixos, as conchas, né, se agregam nos corpos, enfim. Então, esse tipo de padecimento do corpo, né, são essas coisas que se agarram, digamos, no corpo. Então, quando elas, né, essas almas que, no seu amor à filosofia, entraram em contato com o que é imortal, eterno e divino, uma passagem que lembra um pouco o Banquete também, o discurso de Diotima, né? Mas nas quais as afecções e formas que ela tem na vida humana devem ser consideradas, né? E aí a passagem lembra essas características, né? Tanto do Banquete como do Fédodo. É, porém, no contexto da crítica aos poetas, por meio da sua associação com os pintores e escultores, que o tema das emoções ou paixões, né, aí as traduções inclusive variam e esses termos, né, têm sentidos diferentes, aparece com destaque, pois todas essas artes, segundo uma concepção de Mimesis, que vai ser diversa também daquela do livro 2, a ideia da narrativa, né, em primeira pessoa, como prática no campo do falso, do afastamento da verdade, serão condenadas em sua função de formar o cidadão dessa cidade dessa cidade ideal, perdão. Então, aí ele retoma aquela pergunta, né, do livro 2, que eu coloquei antes, como formar, como educar os cidadãos, né? Então, esse problema volta aqui no livro 10. Aqui é importante nos atermos ao desenvolvimento da argumentação do texto, por meio da leitura de alguns excertos, né? Então, aqui eu vou passar, eu estruturei, né, e, de certa forma, eu aglutinei, né, certas afirmações, e eu gostaria de passar por elas, né, agora com vocês. Então, Sócrates diz, né, do mesmo modo, diremos, todas as traduções aqui, como eu disse, são da tradução da Maria Helena da Rocha Pereira. Do mesmo modo, diremos, parece-me que o poeta, por meio das palavras e frases, sabe colorir devidamente cada uma das artes, sem entender delas mais do que saber imitá-las, de modo que há outros que tais, que julgam pelas palavras, parecem falar muito bem, quando dissertam sobre a arte de fazer sapatos, ou sobre a arte da estratégia, ou sobre qualquer outra, com método, ritmo e harmonia. Tal é a grande sedução natural que elas têm, e ditas por si só, né? Então, essa grande atração, né? Megalith naquele, assim. E aqui eu lembro, né, já adianto, uma passagem do Gorgias, né, em que Platão, Sócrates, né, fazendo uma crítica ao teatro, né, e nas assembleias, né, ele compara, ele diz, tirando o método, o ritmo e a harmonia, o que sobra da exibição teatral? Sobra um discurso que é um discurso para um grande público, uma demagogia, né? Então, ele faz uma equivalência entre teatro, entre o discurso do teatro e demagogia, e depois ele vai dizer retórica para, né, retorique, né, para um grande público.
Então, tal é a grande sedução natural que elas têm, né? E aí a gente entra nessa esfera de termos ligados a essa sedução e a persuasão natural que elas têm e ditas por si sós. Pois julgo que sabes como parecem as obras dos poetas desnudadas do colorido musical e ditas por si, né? Então, é uma perspectiva que retoma, né? Ou pelo menos retoma no sentido, é paralela àquela do Gorgias, né? Mas, realmente, ele vai dizer mais à frente, o elemento que faz fé na medida e no cálculo deverá ser a melhor parte da alma. Se o medíocre se associa ao medíocre, a arte de imitar só produz mediocridades. Refere-te apenas a que se dirige aos olhos ou também a que se dirige aos ouvidos, e a que chamamos de poesia. Então, de uma crítica à pintura e à escultura, ele passa para uma crítica ao poeta. E aí ele diz mais à frente, ora, o que contém material para muito variada imitação é a parte irascível. Aí já falando da estrutura da alma, ao passo que o caráter sensato e calmo, né, os homens que, em tese, seriam os guardiães futuros, sempre igual a si mesma, né, esse pressuposto, um princípio, um pressuposto metafísico da imutabilidade, né, nem é fácil de imitar, nem quando se imita é fácil de compreender, sobretudo num festival e perante homens de todas as proveniências reunidos no teatro. Porquanto, essa imitação seria de um sofrimento para aqueles, que para eles seria estranho, né? E aí também eu me lembro no banquete, o início do banquete, quando Sócrates, né, diz que tinha aproximadamente 20 mil pessoas no teatro, e que ele não poderia conversar, né? O processo de conversa filosófica não caberia naquele ambiente com tantas pessoas, né? E aí ele continua. Por conseguinte, né? Aí são todas as passagens do 604e até o 605, por conseguinte, temos razão em nos atirar a ele desde já, e em colocá-lo em simetria com o pintor, né? De fato, parece-se com ele no que toca a fazer o trabalho de pouca monta em relação à verdade. E aí, essa questão do critério de verdade, é que eu lembro do Fédoro, né? Principalmente no momento em que Sócrates diz que só pode fazer discurso aquele que conhece a verdade, né? Então, o critério de verdade como baliza para, de certa forma, o discurso, a boa retórica, e aí, por tabela, de baliza para o teatro e a produção, né, daquilo que o teatro faz, a produção de emoções, né? Considerando que o teatro, se eu tirar ritmo, melodia, é discurso, né? Também o poeta imitador instaura na alma do indivíduo um mau governo, né? E aí transferindo isso já para o aspecto da politeia político, lisonjeando a parte racional, que está sempre a forjar fantasias, a uma enorme distância da verdade, né? Então, esse forjar essas fantasias, né? Os eidolopoionta, né? E esse vocabulário do eidolo é também interessante, tanto na República como também, lembremos, né, no próprio Fédoro, né? E a relação disso com Helena, o prazer, enfim. E continuando, né, ele diz, contudo, não é essa a maior acusação que fazemos à poesia, mas os danos que ela pode causar até em pessoas honestas. Então, não é só o guardião, né, que está sujeito aos efeitos deletérios, não é só o grande público, né, mas até aos guardiões, né, ela pode afetar. E aí ele continua, os melhores de entre nós, quando escutam Homero ou qualquer poeta trágico a imitar um herói que está aflito e se espraia numa extensa tirada cheia de gemidos, né? Aí uma reses, né? Ou os que cantam e batem no peito
sabe que gostamos disso e que nos entregamos a eles e os seguimos sofrendo com eles. Né? Então, esse sim faz contexto. E com toda a seriedade, elogiamos o poeta como sendo bom, por nos ter provocado até ao máximo essas disposições. E aí ele conclui, mas quando vem, né, sobrevém a qualquer um de nós um luto pessoal, repare que nos gabamos do contrário. Né? E aí eu acho interessante, né, lembrar que essa passagem, né, ela é uma passagem que está ligada à possibilidade, né, ao que foi discutido pelo professor Douglas Keynes, essa possibilidade da empatia ou simpatia, né, mas o que é sentir com o outro, né? Então, continuando, ele diz, ao passo que a parte de nós que é melhor por natureza, né, o logisticon, por não estar suficientemente educada pela razão e pelo hábito, abranda a vigilância dessa parte dada a Lamentações, a pretexto de que está a contemplar males alheios e que não é vergonha nenhuma para ela se outra pessoa, que se diz um homem de bem, se lamenta a despropósito, louvá-la e ter compaixão dela. Mas supõe que tira uma vantagem, o prazer de que não aceitaria privar-se, desprezando todo o poema. Portanto, depois de termos criado e fortalecido neles a nossa piedade, não é fácil contê-la nos sofrimentos próprios. Então, esse o sentir no lugar do outro, né? Hate alotria patria theoron, né? Quer dizer, ver o sofrimento do outro, né? E sentir piedade, né? Por meio, né? Reforçando o sofrimento dos outros. Então, como eu digo aqui, para os que assistiram à palestra do professor Douglas Keynes, né? Quando, inclusive, em resposta a uma pergunta que eu fiz sobre a conexão entre Borges, Platão e Aristóteles, quando da fisicalidade das emoções, né? Aqueles que viram devem se lembrar que ele vê essa passagem de Platão como uma resposta direta de Platão a Gorgias, né? Em parte, isso me deixou feliz nas leituras e pesquisas que eu tenho feito sobre as referências indiretas de Platão a Gorgias, né? Inclusive no Fedro, né? E aqui eu vou ao encontro da leitura que o professor André Capra, né? Faz do Fedro de Platão, tanto a influência de Gorgias como de Safo, né? E também o Sofista, embora Gorgias não seja citado, mas todo o debate sobre o problema do ser, né? E aí eu queria até trazer aqui a passagem, né, de Gorgias no elogio a Helena, né, sobre essa ideia do sentir junto, né, produzida pela narrativa ou então pela apresentação teatral. E aqui é uma passagem que eu recordo, ela não está no elogio a Helena, né, mas é o famoso fragmento de Plutarco sobre a glória dos atenienses, né? No texto A Glória dos Atenienses, em que ele cita Gorgias, né? E o valor positivo da apátride, né? Que ali é traduzida nesse sentido mais positivo como um termo anacrônico, né? Seria hoje ficção, por exemplo, mas um valor positivo do engano, né? Vocês se lembram, aquele que ilude é justo, né? Porque ele comprometeu, e o que é iludido, ele é sábio, porque aquele que se deixa levar pelo poder das palavras, e o termo é logos, né? Ele não é insensível, né? Mas aqui a passagem, a outra que eu trago, né? É uma passagem do Elogio a Helena, né? Em que Gorgias diz, aí essa tradução é minha, é preciso mostrar, por meio de uma opinião doxa, aos ouvintes, né? Toda a poesia considera no meio um discurso que tem métrica. Nos ouvintes dessa penetram um tremor aterrorizante, perdão, aí está aterrorizante,
uma piedade lacrimosa e um desejo doloroso, e diante das ações e dos corpos dos outros, pelos êxitos, né, os sucessos e os reveses, um sofrimento próprio. Por meio da palavra, a alma sofre, né? Então, esse dispragia irion tipatemata, diaton logon epatem, né? Quer dizer, a nossa alma sofre por meio, né, algo que é próprio dela, mas por meio do sofrimento do outro, né? Então, acho que isso reforça, né, essa conexão entre Gorgias e Platão, e quase que uma resposta. Mas, voltando à passagem, notemos que Platão também considera aqui o efeito negativo do drama cômico, que no teatro também pode ser muito deletério. Eu não quero entrar aqui em detalhes, né? A gente tem aqui 2 especialistas em comédia, pelo menos 2, né, dos que eu conheço, mas eu gostaria de lembrar um impacto que a comédia As Nuvens teve na perspectiva platônica, no julgamento e na condenação de Sócrates, né? E eu lembro que, se no início do diálogo, na Apologia, né, Sócrates se refere aos setores e ao impacto, né, sobre a poluição de Atenas, perdão, não é poluição, é população de Atenas, logo em seguida ele vai indicar, né, que Aristófanes é causa de uma imagem deturpada das suas atividades na cidade. E se vocês se lembram da Apologia, isso vai sendo feito de uma maneira muito interessante, que eu vejo algo semelhante ao modo como que em Ésquilo, por exemplo, no Agamemnon, a figura de Helena vai sendo construída. Em nenhum momento se fala o nome, aquela mulher que partiu na brisa do vento, né? Até quando chega a citar o nome Helena, aí esse nome já carrega, né, tanta negatividade, tanta destruição, e o nome, né, como no sentido de nome, esse nome, ele significa essa própria destruição, né, a famosa etimologia esquiliana de Helena, destruidora de homens, navios e cidades. De certa forma, Sócrates, Platão faz isso na Apologia, né? Ele fala: no teatro, a comédia, há um escritor de comédias. Quando ele traz o nome de Aristófanes, né, já construiu esse aspecto negativo, né? Mas, no início, Sócrates diz, né, na Apologia: não sei, atenienses, que influências, né, exerceram meus acusadores em vosso espírito, né? Então, essa possibilidade de afetar o outro pelo discurso. Sou um orador formidável, salvo se essa gente chama formidável a quem diz a verdade, né? Quer dizer, se ele for, se ser orador, veja aí também, inclusive, é muito interessante, é um condicional que Platão coloca, né? Se ser orador for dizer a verdade, ele é um orador formidável. E no final desse parágrafo, né, Platão já tira o condicional e afirma, né? Sócrates afirma ali, porque é a função do juiz julgar bem e do orador dizer verdade. Então, ele passa rapidamente de um condicional, digamos, para um factual, né? Mas logo depois disso, né, vem essa construção da figura do teatro, da comédia e da própria figura aristofânica, né? E ele é explicitamente citado, né? Pois é o que vós próprios vis na comédia de Aristófanes. Há um Sócrates proferindo muitas outras sandices, né? As fluarias, né? Um nome, inclusive, um termo que é muito interessante encontrar no banquete, no momento em que eu falei aqui, que Diotima diz, né? Abandone tudo que é corpo, que é cor, né? Todas essas fluarias, nessas ninharias. Então, nesse momento, né, agora voltando da Apologia e dessa construção da figura do teatro, né, do teatro cômico, nesse momento, então, voltando aqui à República e essa passagem, chegamos à passagem da qual eu tirei o meu título, e que, como eu disse, me atemoriza tanto quando penso, como pesquisadora e professora, nas relações entre artes, filosofia e cidadania. Tendo feito um mestrado sobre Eurípides e defendido, né, na esteira da Martha Nussbaum, o valor da forma literária, né, para a educação das emoções, né, e a formação de vínculos afetivos em prol de uma construção de cidadania,
né? Então, essa passagem, né, da qual eu te dei o título, deixa eu só controlar o tempo aqui, acho que eu estou quase no limite, né? Essa passagem, e quanto ao amor, à ira e a todas as paixões, né? Alguns, eu poderia às vezes traduzir por apetites, né? Também há traduções apetite ou desejo, né? Penosas ou aprazíveis da alma, que afirmamos acompanhar em todas as ações, não produz em nós o mesmo efeito a imitação poética, porquanto os rega para fortalecer quando devia secá-los, e os erige nossos soberanos. Né? Então, essa escravidão da alma, da parte concupiscível da alma, apetitosa, em relação ao logismon, a parte, né, que deveria ser soberana. Quando deviam obedecer a fim de nos tornarmos melhores e mais felizes, em vez de piores e mais desgraçados. Né? E aí é interessante ver esse termo, né? O epitumetikos, né? Que seria o que é desejoso, ou a parte da alma, que é esse lugar dos apetites e desejos, né? Aí esse problema também de como se dá em Platão essa caracterização das partes da alma, que é bastante complexa na própria República. Em certos momentos, né, aparecem 2 divisões, depois 3, enfim. Mas vale lembrar, né, que no livro quinto, né, quando em 477A e 476B, ao afirmar que os filósofos devem governar a cidade e distinguir os filósofos dos que aparentam ser filósofos, esse termo aparece e ele está ligado ao tema também dos amantes do espetáculo, né? É interessante aí que Platão associa, né? Quer dizer, há também um desejo filosófico, e a gente pensa também na própria questão de Eros, no banquete, na formação do filósofo. Né? Mas ele diz-me então se é assim ou não. Se dissermos que alguém está desejoso, né, de alguma coisa, afirmaremos que deseja sua totalidade ou uma parte dela ou não. Na totalidade, respondeu. Porventura, não diremos também do filósofo que está desejoso da sabedoria, não de uma parte, sim, e de outra, não, mas da totalidade? Então, é interessante ver como esse termo também, às vezes, tem um caráter positivo, às vezes um caráter, né, negativo. Mas a definição do elemento irracional associado à concupiscência, né, que é a companhia de certos desejos, ela vai vir em seguida num exemplo famoso, que é aquele de Leôncio, e a luta entre o seu desejo, né, e a repulsa que ele tem de ver os cadáveres que estão ali nas muradas, né? Sendo que o desejo vence, né? Então, essa paixão, esse desejo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se censura, né? E aí tem, inclusive, esse aspecto do prazer visual, né? Mas ele se censura dizendo, né? Saciai-vos deste belo espetáculo, né? Então, ao explicar que são 2 elementos distintos, né, uma descrição que combina com, inclusive, a parelha alada do Fedro, né, já que a figura do Auriga, o logisticon, ele é diferente, sendo humano, da figura dos 2 cavalos, né, que são o desejo lascívio e concupiscível, Sócrates vai explicar, né, o seguinte: chamamos aquele pelo qual se raciocina o elemento racional da alma, e aquele pelo qual se ama, tem fome e sede e esvoaça em volta de outros desejos, o elemento irracional e da concupiscência, companheiros de certas satisfações e desejos. Né? Então, aí eu tenho eu tenho esse âmbito das emoções ligadas, né, ao concupiscível e ao ceder a essa parte da alma. Né? Em seguida, Sócrates vai trazer justamente o exemplo de Homero para reforçar essas 2 lutas da alma, né? A famosa passagem de golpear o peito e reprovar o seu coração, né? Aí eu usei a tradução do Christian Werner. E depois um longo comentário vem a seguir, citando, né, aqueles que andam por toda parte, alugando os ouvidos, né, então o prazer de escutar os coros das dionisíacas urbanas ou rurais, né, mas em seguida ele distingue também os amadores de espetáculo, amigos das artes e homens de ação, e os únicos que são filósofos, né, pois podem amar as coisas em si e contemplar sua essência. Né, então, separa em 2 grupos.
Embora, como eu disse, não seja muito claro, né? Eu estou só apontando o problema aqui, mas não vou me deter nele, Platão faz uma demonstração, ele usa o termo apódexe, né? De serem 3 as partes da alma, assim como a cidade dividida em corpos. A parte pelo qual o homem aprende e a segunda pelo qual ele se irrita. Elas têm uma homogeneidade, aí a proximidade já é um outro equilíbrio, né? Mas a terceira, nem é exatamente um nome muito apropriado para ela, né? Mas todos os desejos violentos ligados à comida, à bebida, ao amor. E é justamente naquela passagem, né, que serviu também para o título, que Platão atribui, né, a cedermos a esses desejos, né, a influência dos poetas. Né? Retornando aí ao livro 10, né, ao conselho para secar as emoções ou paixões ou apetites, as traduções são várias, né, e isso me interessa também, segue a famosa crítica, né, aos encomiastas de Homero, né, e dizendo que ele foi um educador da Grécia, bem como a formação, né, de que eles estão ali tratando um grande combate. Né? É interessante que o combate aí tem um sentido de ele chama de agon, né? Diferentemente do grande combate que eu lembro embaixo no Gorgias, né? Que aí já tem um outro nome, né? Polemon Caimaques, é outro tipo de combate, mas essa luta de Platão, né, contra uma determinada tradição, seja da retórica dos poetas, né, que está toda associada ao lado das paixões, das emoções. Né? Um pouco depois é introduzida a história do mito de Er, né? Que, como Ulisses, no canto 11 da Odisseia, desceu ao mundo dos mortos. Né? E isso é como, né, ele se refere explicitamente a Homero, porque ele diz que é, né, aquele conto de Alcino. Né? Então, Platão opõe claramente as duas narrativas aqui. Isso eu acho muito interessante e perspicaz, ao fazer uma referência direta, né, às narrativas de Ulisses e aos Reis dos Feaços, fazendo encontrar, como Ulisses, vários heróis, como Ájax, Agamemnon, Atalanta, etc. Em termos de estrutura narrativa, essa passagem ela vai lembrar também no Gorgias o mito escatológico, né? Em que há um logos que é um mito. Né? Então, aqui, o mito de né, vai servir como justificativa teológica e ontológica, né, para uma determinada acusação da poesia, do que hoje a gente chamaria estética e a produção das emoções. Né? E aí eu trago aqui uma passagem da Ilíada que justamente realça aquilo que Platão está criticando ali. Então, quando ele lembra descendo e vendo, né, os mortos, né, eu trago essa passagem que eu acho extremamente emocionante, né, mas ela é extremamente cheia de patos, né, da Odisseia, que também na tradução do Christian Werner, né, quando Ulisses vê e fala: minha mãe, por que te esquivas se anseio pegar-te para no Hades, abraçando-nos com carinhos, né? Quer dizer, esse filas periqueri balande, né? Quer dizer, se ajuntando, ambos nos deleitarmos com gemido gelado, né? O go, a ideia da goeteia, né? Isso é um espectro que até minha ilustre Perséfone instigou para que ainda mais aflito eu gema, né? Então, o Durômenos Stenaktso, né? Então, essa passagem da Ilíada, eu acho que ela vem exatamente, né? Da Ilíada, não, perdão, da Odisseia, ela vem exatamente ao encontro, né, dessa crítica de Platão a uma descida a uma catábase que não seja uma catábase com a finalidade de justificar um comportamento, digamos, avant la lettre mais estoico. Né? Mas, enfim, Platão usa um mito e nós não devemos esquecer aqui dessa esfera do universo da persuasão, que está ali, né, também na República. Né? E não a esfera da demonstração, da apodeixis, né? Que eu acho um tema também interessante explorar nesse texto e outros textos de Platão, né? Essa relação entre... Porque, às vezes, para Gorgias, por exemplo, o termo, né? A epídex, ela tem um sentido de demonstração, né? Embora no Gorgias de Platão ela seja apresentada como uma simples performance, né? Mas esse vocabulário também eu acho bastante interessante de ser estudado nessa questão
de que, no caso, o discurso epidídico provocaria emoções, né? Certas emoções talvez não tão aconselháveis também em relação a um discurso demonstrativo, né? Então, eu lembro a passagem final da República, né, que é uma justificativa, então, ontológica e teológica, né, para a crítica estética e esse secar das emoções, né, secar esses desejos ligados onde se dão, né, aí é complicado também essa passagem, porque, ao mesmo tempo, e por isso eu acho alguns tradutores traduzem por emoção, outros paixão, mas ao mesmo tempo em que há, né, a paixão nesse sentido daquilo que é produzido, o resultado, né, de certas ações sobre nós, é também o local na alma onde isso se dá, né? Mas, enfim, o final da República, então, né, eu acho que é importante ver aqui, foi assim o Glauco, que a história se salvou e não pereceu, e poderá salvar-nos se lhe dermos crédito, e fazer-nos passar a salvo o rio do Létis, não poluir da alma. Se acreditarem em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males e todos os bens, seguiremos sempre o caminho para o alto e praticaremos por todas as formas a justiça com sabedoria, a fim de sermos caros a nós mesmos e aos deuses e havermos de ser felizes, né? Mas vejam, esse mito que salva, né? Veja, por 2 vezes Platão usa, né, o verbo ligado à persuasão, né? Então, se esse mito os persuade, se vocês foram persuadidos e considerarem que a alma é imortal, né? Então, é um momento chave para, ontologicamente, teologicamente, eu justificar, né, aquilo que foi apresentado antes, que é o secar das emoções, né? Então, eu termino essa parte, né? E a próxima vai ser muito rápida, porque eu acho que eu já estou passando do tempo. Eu posso terminar essa parte mostrando essa importância desse tema, né, na República, ao indicar o peso das emoções e afetividades na Grécia, né, e o que a cultura material também vem reforçando muito para a gente, né? E daí o meu empenho, inclusive, né, alguns, né, conhecem meus trabalhos na área de arqueologia, de cultura material, de incentivo, né, para que na filosofia, né, a atenção nossa a esse universo das emoções que é mostrado em parte por meio da cultura material, né? Aí é só uma passagem de um livro que é o catálogo de uma exibição que houve em Atenas, que eu pude ver, a World of Emotion, Ancient Greece, né, de 770 a 200 Anno Domini, né? Que é um universo impressionante de manifestações que, em geral, a filosofia não dá muita atenção, nós somos bastante logocêntricos, né? Considerando, né, o que eu disse no início da minha fala, de olhar para o passado com os olhos do presente, principalmente nesses tempos em que a pandemia nos fez viver num mundo de completa visualidade, e a visualidade é parte da crítica de Platão também à poesia, né? Eu só queria lembrar muito rapidamente, fazer aqui quase que um exercício, né? Lembrar 2 manifestações, uma bem recente, que foi o funeral, né, do ator Jean-Paul Belmondo, na França. E como o funeral de um artista, né, e como ele foi descrito, no caso Jean-Paul Belmondo, foi descrito pelo presidente Macron como um indivíduo comum, como qualquer pai e avô, e como isso potencializou na esfera pública o lamento de tantas pessoas, tanto pelo Jean-Paul Belmondo, que é um ator símbolo da França, mas também por tantos mortos, considerando o momento presente, né, os últimos 2 anos da nossa situação nessa pandemia, né? Então, aí vem o meu problema, e eu acho esse desafio a Platão, né, também. Qual o limite do lamento é salutar, né? Então, permitam-me aqui exibir muito rapidamente essas cenas, né? Vocês podem assistir tudo no YouTube, né? O discurso é um discurso de 13 minutos do Macron, né? Quando ele diz que Belmont representava os 30 anos gloriosos da França. É um discurso muito emocionante, inclusive. Belmondo era família, herói de 1000 faces, né?
em que nós encontrávamos os nossos conhecidos. Ele é um pouco, mas ele é melhor. Essa ideia um pouco quase aristotélica, né? E o funeral tem uma saída épica ao som, né? O féretro sai no Palácio dos Invalides, ao som de uma célebre trilha sonora, né? do filme profissional, a música Kimai, do Ennio Morricone, né? Inclusive, nessa reportagem, uma das reportagens que eu li, uma das fãs que assistiu a homenagem na Esplanada dos Invalides disse que Belmondo era um antidepressivo e que as entradas dos filmes deveriam ser prescritas e reembolsadas pela saúde pública. É interessante aqui, né, pensar, aqui não mais, a gente não está pensando no teatro grego, mas o próprio teatro hoje está sendo todo quase via, né, audiovisual, né? Mas vejam a construção desse, tanto do funeral em si, do elogio fúnebre, mas como ele foi transmitido também por meio de imagens, né? Aí essa grandiosidade do espaço público, né? De um lado militares, de outros familiares, né? O presidente Macron passando em revista, aí ele passa na frente dos filhos e netos do Belmondo, antes ele passou na frente das tropas, teve o hino, né? E essa imagem, esse close da figura de Belmondo, sorrindo, apesar de ser um momento fúnebre, né? Aí ele passando as tropas em revista, o corpo que chega, o elogio, como eu disse, que demorou 13 minutos, em que ele realçou, né? A amabilidade, a magia, a figura um pouco cômica, né? O rosto do Belmondo, o sorriso, e ele termina esse discurso de 12 minutos dizendo, né? Voilà, adieu, bebê. O aspecto pessoal, né? Aí pelo apelido do Belmondo, e conclui, vive la République, vive la France. Então, esse aspecto público e privado, né? Tão bem articulado no discurso, né? E depois, na saída do féretro, né? Aí eu estou passando muito rápido, vou passar rápido, as imagens e esse uso do close-up, isso foi um aspecto também que eu estudei quando fiz o pós-doutorado com o professor Jacinto Brandão, porque o problema da adaptação, que emoções eram produzidas no teatro grego, quando eu tinha homens fazendo papéis masculinos, máscaras, quando eu transponho uma peça para o cinema e tenho tanto uso de close-up e atrizes com rostos tão poderosos, com expressões tão poderosas. Então, o tema, né, do close-up, digamos, né? Mas eu achei interessante no modo, na transmissão pela TV, né, a filmagem de close-up de tantas pessoas, homens, mulheres, né, em lágrimas, num funeral, né, que é no momento em que nós estamos bastante faltosos, desejantes até de rituais para chorar tantos mortos, né, e lidar com isso. Aqui eu trago só uma imagem que, como eu disse, a situação do Brasil, ela é particularmente, para mim, afeta e para os meus alunos, como pensar emoções, né? Então, uma triste comparação foi o que fez, na semana passada, o homem que hoje ocupa o lugar de presidente do Brasil, que ganhou um violão de um grupo de violeiros, né, em Goiás, e transformou o violão numa arma, né? Fez esse gesto ridículo, né, com a arma. E toda a destruição que está acontecendo no país, em particular com a Cinemateca Brasileira, que teve parte de todo o seu acervo perdido. Então, essa questão da memória e de uma memória também afetiva, né? Então, se esse tema do cinema, da adaptação, que hoje é um grande produtor de emoções, né? O Teodoro Angelopoulos, ele dizia, quando vivo, né, que ele via no cinema a única chance ainda de produzir uma comunidade universal de pessoas empáticas com a dor, com a solidariedade, enfim, solidária ao sofrimento e uma sociedade mais justa, né? Então, por isso eu concluo, né, trazendo aí um filme, que é o filme Persona, do Bergman, em que a atriz Liv Ullmann faz o papel de uma atriz, Elisabeth Vogler, e a Bibi Andersen, que é a sua persona também, ela se chama Alma, né? E nesse filme,
a atriz, né, o que acontece com ela? Ela fica muda durante uma encenação de Electra. Né? Electra é uma das tragédias onde uma emoção tão paradigmática como a raiva, né, é tão bem trabalhada, e a gente pode comparar, né, as 3 Electras, né, no caso, que dá, é uma experiência também interessante. Mas veja como é curioso, um filme que começa, né, com imagens, e nós vivemos também nesses 2 mundos, por isso esse filme me interessa, como a gente trabalha emoções da cultura grega vindo de uma cultura também cristã, ou cristã, né, em que o sentido da paixão, do pathos, tem outra, né, também vertente. Mas no filme do Bergman, essas, né, as cenas do martelo cravando, né, na mão, né, aí, e dessa criança, esse menino, né, que pode ser educado, porque a mãe está internada, né, é o filho da atriz, mas como ele percebe esse mundo e como ele se aproxima desse mundo, né, também de imagens e de projeções. E aí, depois dessas cenas, tem a cena, né, dessa atriz que ficou muda durante uma encenação de Electra. Né? Aí não diz qual Electra que é, simplesmente Electra. Né? E quando ela está sendo tratada, né, e aí eu termino também agradecendo a vocês pela atenção, pedindo desculpa porque eu me estendi muito, mas a médica, né, da atriz diz a ela, eu acho que isso conecta a gente de volta às lágrimas e a Platão e a água. Você pode se fechar para o mundo. Então, não tem que interpretar papéis, fazer caras, gestos falsos. Acreditaria que sim, mas a realidade é diabólica. E aí eu penso diabólica, inclusive no sentido da diabolê grega. Seu esconderijo não é a prova d'água. A vida engana em todos os aspectos. Você é forçada a reagir. Ninguém pergunta se é real ou não, se é sincera ou mentirosa. Isto só é importante no teatro, talvez nem nele. Aí essa ideia também do mundo, né, como um teatro, aí, tanto em Shakespeare, estou lembrando, né, o poema de Píndaro, né, nesse mundo de o homem é sombra, né, nesse mundo. Entendo por que não fala, por que não se movimenta. Sua apatia se tornou um papel fantástico. Então, esse conceito da apatia, né, eu termino com ele aqui, o que é a proposta platônica, qual que é o desafio e, como eu digo, qual que é o limite da nossa apatia, né? Da nossa impossibilidade de nos emocionarmos e secar as emoções para impedir, inclusive, uma sociedade, né, feliz e justa. Né? Como eu disse, são problemas. Obrigada, desculpa por ter falado, acho que mais do que o tempo. Muchas gracias, María Cecilia. Excelente la exposición, muy emotiva, acorde con el título, esta relación entre el mundo de los griegos y nuestro mundo, que siempre es de lo más conmovedor. No lo veo a Emiliano, pero supongo que está allí, Aquí porque estoy. muy bien, estamos con los tiempos para las preguntas, no quiero yo intervenir. No, ahí tenemos a Cristina, dice que quiere hacer una pregunta. Cristina, ¿podés directamente poner tu micrófono? Olá. Hola, hola, sim. Quero primeiro agradecer muito, e eu estou me sentindo bastante emocionada, Cecília. A gente está num momento muito difícil aqui no Brasil, e eu queria abrir meu vídeo, mas eu não estou conseguindo, mas tudo bem. Então, queria te agradecer muito, Cecília, foi muito importante a sua fala para nós hoje, para mim foi especialmente importante. E eu gostaria, então, de fazer 2 perguntas, uma mais específica sobre a República e o Gorgias, que você apresentou, e uma que é mais, eu acho que subjetiva mesmo,
né? Eu gostaria de ter um posicionamento seu. Então, sobre o Gorgias, a República, tem um determinado momento em que você apresenta o trecho da República em que Sócrates fala, né? Mas olha, se a gente retirar o colorido da poesia, se retirar a métrica, retirar o ritmo, o criar, tudo isso que movimenta a poesia, que faz com que a poesia seja o que ela você retira no final das contas tudo, é como se sobrasse só um discurso sem movimentação, porque você retira toda a artificialidade desse discurso, né? Então sobraria algo muito fraco. E aí, quando você trouxe o exemplo do Gorgias, aí me chamou a atenção, porque isso vai equivaler, no final das contas, à retórica. Mas a retórica, ela é um discurso que é diferente justamente do diálogo, porque ela é artificial, ela é pensada, né? O encadeamento é pensado para a persuasão. Estou me referindo àquela distinção que se faz entre diálogo e retórica, em que o diálogo ele tem seus próprios pés, ele não é artificioso nesse sentido da retórica, colorido, ele vai por si só, né? E aí eu queria que você, por gentileza, me explicasse melhor isso, tá? Isso que está ali, para mim, eu tinha um tipo de compreensão na República, que fica o que vai sobrar? Não sobra quase nada, na verdade, sobra aquele Primeiro Mentiroso, aquele filme, O Primeiro Mentiroso, sabe? De quando você tem o filme, né? Você não sobra nada. E aí a outra questão é se você não pensa que a gente aqui está num momento que, incrivelmente, é de procurar secar todas as nossas emoções. A gente chega num ponto em que, a cada dia, o absurdo que ultrapassou já a Ionesco, o absurdo se acumula, e é como se a gente não tem mais espaço para dor, para o choro, porque ficou tudo tão sem possibilidade de lamento. Isso é muito ruim, eu acho, para uma possibilidade de mudança também. Mas eu queria te ouvir sua posição e eu agradeço muito mesmo, muito obrigada e um prazer te ver também, professora Cláudia. Muito bom. Bom, obrigada pela pergunta. São, na verdade, perguntas muito complexas, né? Vou começar pela segunda, porque a situação no Brasil ela é tão trágica, em certo sentido, porque as emoções que a gente tem, e várias pessoas têm comentado sobre isso, em amigos, Facebook, telefonemas, as emoções despertadas, às vezes, em nós, têm sido as piores possíveis, né? Por certas ações tão antiemotivas no sentido de uma falta de simpatia, né, com a dor do outro, ela é tamanha, e o escárnio de tantas pessoas, né, no governo, ele é tão assintoso que ele produz em nós, isso é terrível, né? Um colega disse, eu queria já começar a afiar a guilhotina, porque ele produz em nós as piores coisas, né? Aquilo que seria... Porque o problema não é ter certos desejos e emoções, mas é você manifestá-los ou não controlá-los, né? Mas chegou um ponto de uma situação muito estranha, né? Quanto à outra questão da retórica e da falta de, no caso, né, quando Platão, no Gorgias, critica, né, Sócrates, Platão, diz que se tirar o ritmo, o método, a harmonia, nós teremos, né, demagogia, e demagogia é oratória pública, e teatro é oratória, né, é retórica, retorique é o termo usado ali, né? Essa mesma situação é apresentada na República, mas veja bem, isso é uma questão complicada, porque se a gente pensa em Aristóteles, né, quando Aristóteles diz na Poética
que, para ter as emoções de terror e piedade, na definição, inclusive, que piedade e tragédia, né? Que, aliás, são emoções citadas por Gorgias no Elogio a Helena, né? Logo no parágrafo 9, né? Hélios e Fobos, né? Para ter essas emoções, basta a leitura do texto, né? Quer dizer, eu não preciso de ópices, de música, enfim. E nós estamos acostumados a essa tradição de leitura, né? E a própria leitura do texto de Platão também, né? Veja os estudos, e aí é curioso, um autor que critica a retórica e que critica a produção de imagens, mas que usa na crítica, e aí é central o livro 7º da República, quando ele critica, né, tem a imagem da caverna, o eikon, não é um mitos, não é uma alegoria, e ele usa a palavra mitos em outros momentos, como no mito de ele usa o alegorema, né, antes, mas naquele momento é uma imagem, veja que ironia, uma imagem para criticar as produções de imagens. Mas aí a gente vê a complexidade desse texto de Platão e a riqueza dele no ponto de vista da produção de imagens também, né? Essa capacidade de enárguia que Platão tem, né? De colocar diante dos olhos, né, as vários diálogos, essas cenas. Então, seja da Aparelha Alada, o mito de o mito final no Gorgias, enfim, tantos, né? Ou mesmo a descrição, um diálogo como Fédon, né? Que começa com Sócrates se coçando, e essa ideia do desejo da coceira, e o desespero dele, essa aporia, e a referência a Teseu, ao Minotauro, né? E aí um Minotauro que também, né, tinha um Teseu que ia chegar para matá-lo, Sócrates ali parece um Minotauro, né? Só que o Minotauro, eu diria, mais no estilo do Borges, do Jorge Luis Borges, né? Um astério que espera para sua morte, que sabe que aquilo vai ser um alívio, né? Mas, enfim, Platão tem essa capacidade incrível de criar tantas imagens, de trabalhar tanto com estilo, que é muito complicada essa crítica da retórica, né? Alguns dizem, o John Haskell, por exemplo, fala dessa retórica da antirretórica, né? No livro dele sobre Deception in Democracy. Enfim, então, esse tema em Platão, ele é extremamente sofisticado, instigante, né? E mostra um Platão muito também mais complexo, porque ao mesmo tempo que ele está criticando, veja ali no final do livro 10, né? Secar as emoções, né? Mas veja como se emociona, de certa maneira, vendo todos aqueles heróis e as reações dele para escolher suas vidas, mas é um tipo de emoção que tem outra finalidade, né? E outra coisa também importante no caso de Platão é essa habilidade, tem vários autores, a Andrea Nightingale, a Catherine Morgan, que trabalha com esse aspecto do estilo em Platão, né? É um tipo de retórica também da antirretórica, né? Então, não sei se eu expliquei, mas, enfim, obrigada. Não sei se ficou claro. Muchas gracias, Cecilia. Viviana Suñol tiene una pregunta por el chat, así que ahora quizás la hace oralmente sobre la comparación con Aristóteles. Viviana. Gracias, Emiliano, y muchas gracias, María Cecilia, por tu exposición, un placer escucharte. Y cuando leías tu texto pensaba en el proyecto político-educativo de Aristóteles en Política 7 y 8, donde hay mucho paralelismo y muchas analogías y puntos en común. De hecho, por momentos parece un texto platónico en algunos aspectos, donde también propone la censura, pero desde una mirada ligeramente diferente, donde se nota la marca de Aristóteles. Digamos, allí no hay una censura completa, sino hay una propuesta educativa para que las emociones sean controladas, digamos, a través del hábito en los modelos, en la música dórica, en la mesura. Pero hay un pasaje de Política 7:17 donde habla de que los niños sean expuestos a cultos donde hubiera un lenguaje burdo o a la comedia, y dice, solo pueden llegar a ser expuestos en esas circunstancias una vez que la educación los haya hecho apátheis,
indemnes o que los haya protegido emocionalmente la educación. Y me hace pensar en algunos pasajes que vos citás, que seleccionaste, de este control emocional, pero en el caso de Aristóteles es la educación y el hábito los que van a permitir que el ciudadano no tenga excesos emocionales. Y mi pregunta es si encontrás cierta afinidad, ¿cómo lo ves vos desde Platón y tu lectura de República, secar las emociones con y que en el caso de Aristóteles sería un control emocional mediante el hábito, mediante un programa educativo centrado en el ocio para los ciudadanos a nivel más alto y en general para los que no lleguen a un nivel tan alto como la filosofía, sería habituarlos a la moderación en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué encontrás ahí? Si encontrás algo en común, ¿cómo lo ves vos desde Platón? Eso era mi pregunta. Gracias. Muito obrigada, Viviana, pela pergunta, pela presença, e é uma alegria também reencontrá-la. Eu acho muito interessante essa questão, porque eu acho que tem uma diferença mais de grau do que de natureza. Eu concordo com você. Pensando, por exemplo, na educação musical, né? Quer dizer, para Aristóteles também, um músico é um escravo, um músico profissional, mas a música é fundamental para desenvolver esse conceito de harmonia também, né? Que é um tema em Platão. Então, é mais o conceito de harmonia, a própria passagem no Fedro também, Sócrates falando da música nesse sentido de uma harmonia, né, na alma, né? E que talvez seja a mais alta filosofia, né? Então, essa questão da harmonia, por exemplo, é um ponto em comum. Agora, eu acho que tem um elemento fundamental que diferencia os dois, que é a questão da medida, da matematização quase. E esse secar platônico, eu acho que ele passa por essa abstração tamanha, e aí eu me lembro de passagens como a que eu citei, do discurso de Diotima para Sócrates, né? Aquela alma que vai alcançar, né, o conhecimento e o conhecimento do belo em si, da coisa em si, e Platão repete também esses termos na República, né? Sem cores, sem forma, esquemata, né? Aquilo que é puro, que é afastado de uma realidade corporal, embora, é claro, não exista cidadão sem corpo, né? Isso é claro, tudo passa também por pessoas concretas, mas esse processo educacional em que a matemática se torna a medida para todas as coisas, tem um capítulo também no The Fragility of Goodness, que a Martha Nussbaum, né, discute essa questão de uma medida única que é baliza para todas as pessoas, isso seria o mais problemático. Tanto é que na política é ali que Aristóteles diz: eu estou mais de acordo com Gorgias do que com Sócrates, para quem havia uma virtude única. No caso de Gorgias, é a gente se lembrar do Elogio a Helena, quando ele diz o cosmos, a ordem dos homens, para a cidade, para o corpo, a beleza, para o discurso, a verdade, mesmo que depois ele tenha misturado as coisas, para o homem, o heroísmo, né, a virtude, no caso masculino. Então, esse aspecto que Aristóteles valoriza em Gorgias, que há diferentes virtudes para diferentes grupos, ele difere daquele socrático, né? E aí é interessante pensar no papel da matemática. Veja, Platão, com a justificação não só epistemológica, do ensino de matemática, das matemáticas, né? As 5, aritmética, geometria, plano, geometria sólida, astronomia e música, para educar a alma, para ela ser capaz de abstrair, chegar num ponto em que eu nem preciso mais da dianoia, mas da noética, né? É o suprassumo desse conhecimento. Isso é fundamental, como eu disse, e a estrutura também dessa lei, na visão pitagórica, de certa forma, que Platão, né, tem do mundo, aí pensando no Timeu também, é interessante, mas essa visão platônica que está tão estruturada no meio da República, é ela que vai possibilitar depois, né, essa visão geométrica quase, das emoções, não só das emoções, mas da convivência na cidade, né? Os casamentos arranjados, quer dizer, toda a estrutura que esses guardiões vão controlar, né?
e as pessoas vão estar à mercê disso. É interessante porque no início da metafísica de Aristóteles, principalmente o livro 1 e 2, né, o Alfa e Alfa-Lato, Aristóteles fala da matemática, mas quem entende a matemática, que o rigor da matemática é adequado para certas áreas, mas não para tudo. E nisso ele discorda de Platão. E a mesma coisa na retórica, né? Quando ele transforma a retórica numa disciplina que é antístrofe da dialética, e dialética já muda o sentido, aquele sentido tão rigoroso de Platão, né? E é interessante essa ideia da antístrofe também, que vai ser usada, né, na República. Mas quando, na retórica, Aristóteles também modaliza esse rigor platônico, né? Porque eu não posso exigir na esfera humana, né, o rigor do silogismo, né? Mas eu tenho que pensar no antínima. Então, num outro tipo de silogismo, em que as premissas são possíveis, mas não apodíticas, não certas e verdadeiras, é um Aristóteles realmente diferente. Então, acho que em vários aspectos, né, Aristóteles está respondendo a Platão, né, de uma maneira muito mais modalizada, né, e de uma maneira muito mais rigorosa, não mais rigorosa, e de uma maneira diferente daquele rigor da matemática ser a baliza única, né, para, inclusive, ajudar na construção da cidade, né? Por fim, assim, para encerrar, eu estou pensando aqui em 2 exemplos. Na Ética Nicômaco, quando ele define, né, o que é o homem, né? Ética Nicômaco 2 e 3, quando ele fala um homem, para ser um cidadão, ele precisa de quê? Amigos, família, a família, os filhos, né? Amigos, quer dizer, estrutura política, estrutura familiar, né? Eu me lembro que eu usei essa passagem, inclusive, para justificar que a Medeia de Eurípides, né, ao contrário do que o Quito diz, que Medeia era uma Lady Macbeth, que ela não precisava ter matado, né, Jasão não, um sogro, bastava pelo menos só matar os filhos, né? Mas não, se ela quer destruir Jasão, para pagar pela falta de honrar uma palavra empenhada, isso é importante, né? Numa sociedade, como diz Nicola Lobo, uma cidade das palavras, né? Ela tem que destruí-lo, destruindo o que é aquilo importante para um cidadão. Então, a sua família, os seus filhos, a possibilidade dele ter novos filhos, então, Glaucio, e a possibilidade de ter uma estrutura política, né, de amigos ali, Creonte, enfim. Então, esse aspecto da vida na polis dessa estrutura é completamente diferente quando a gente pensa, por exemplo, no Sócrates platônico, dizendo que os filhos, né, que ele não se importa, o mais importante é a verdade e que o mais importante para ele, teoricamente, que os filhos, né, estão na apologia, que eles sigam quase que o exemplo deles também, né? Mas a questão da família para ele, a família são, né, é a filosofia, o conhecimento, né? Eu não sei se eu me estendi muito, se eu me fiz claro, assim, mas eu acho que há uma diferença de grau, um controle de emoção, mas não com o rigor e com a censura aristotélica. Perdón, podría hacer una repregunta, si habría entonces una diferencia entre el grado de exactitud variable que podemos encontrar en Aristóteles, que reconoce un tipo de exactitud para cada ámbito, y una matematización, por lo menos en República, quizá en leyes habría que pensarlo diferente, ¿no? Pero en República vos ves una matematización que abarcaría a todos los hombres y entonces ese modelo educativo estaría centrado en los guardianes, pero por eso hay censura, porque, digamos, el resto de los ciudadanos no habría un tipo de obras adecuadas para, por ejemplo, los esclavos o para quienes están menos formados. Entonces, esa matematización hace que esse modelo educativo solo se aplicaría a los guardianes. ¿Algo así? ¿Estoy entendiendo bien? Sim, no sentido deles darem as normas da cidade. Que veja, é interessante que justamente depois do livro 6, de todo o tema da linha, da matematização, vem o livro 7, com a imagem da caverna, e Platão fala, eu vou falar desse mundo em relação à educação das pessoas que estão nele, né? Como as pessoas se comportam em relação
a serem educadas, né? Então, esse tema de uma pedagogia que aparece na abertura do livro 7, logo antes de vir a imagem da caverna, dos acorrentados, ele é sequência de uma visão, de uma ontologia que é alicerçada na matematização do universo, não só do universo, mas do modo de conhecer esse universo, né? A epistemologia platônica depende dessa formação rigorosa, né, em matemáticas, nesse processo de abstração e de afastamento de tudo aquilo que é da esfera do sensível, né? Veja, os ícones, tudo está lá embaixo, né? Não sei se ficou claro, mas esse processo educativo na República, pelo menos, né, ele passa por um controle enorme dos guardiões, que, em última instância, vão determinar a vida afetiva ou não afetiva de todos os outros, porque todos os casamentos serão controlados por eles, né? A própria roteiro de vida de cada um vai ser de acordo com o julgamento deles, de como, né? Um filho de um artesão pode ser um filósofo, mas ele tem que ser observado para chegar, né, até aquele tipo de educação também depois, né? Não sei se esclareceu. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ya estamos en tiempo, pero hay una última pregunta de Guillermo de Santis. Guillermo pregunta, no sé, Guillermo, si querés hacer vos la pregunta, dado que ahí te veo. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación, profesora. Mi pregunta es si hay algún tipo de relación entre esta posición de Platón de secar las emociones y algunos conceptos médicos hipocráticos, donde Augemein, secar, no siempre conlleva salud o enfermedad, es decir, tiene que haber un grado muy específico de secar determinadas enfermedades, cuerpos o lugares, o, por el contrario, humedecerlos para lograr un equilibrio y una salud corporal. Entonces, un poco relacionado con lo último que usted decía acerca de la medida, ¿no es cierto? Es decir, la propuesta de Platón es anular completamente, es encontrar una medida exacta para las emociones. Sim, é muito interessante essa questão. Bom, como eu não conheço medicina também hipocrática e nem esse tipo de leitura, né, rastreando como ela aparece em Platão, eu não conseguiria responder. Mas eu acho que isso é interessante até nesse sentido que eu coloquei. O desafio de Platão, né, a última pergunta no meu texto, qual o limite, né, do secar para a gente não fazer uma sociedade, né, que leve a uma desunião de todos, uma impossibilidade de eu ver no outro, né, alguém semelhante a mim mesmo, né? Então, esse sentido de secar, eu poderia, nessa sua leitura, que eu acho que, né, pode ser muito interessante, o problema é que há outros momentos, em outras obras de Platão, né, em que também a recusa das emoções, né, ela aparece. Então, isso aí complicaria um pouquinho. Mas ali na República, se é esse o sentido, né, e se há, digamos, um limite que ele é até terapêutico, mas o problema é qual é esse limite, né? Quando eu dei aqui os dois exemplos de dois presidentes, veja, são situações completamente diferentes e longe, né, de colocar o presidente do Brasil nessa esfera de alguém preocupado ou que tenha, parece que até a capacidade de se emocionar com os outros. Parece que é uma coisa assim... Enfim, é uma verdadeira aberração, né, de certa maneira. Mas vejam, aquele ritual, né, que foi o ritual do enterro e do elogio fúnebre, né, feito pelo Macron, há um ator, né, isso é interessante também, no universo das artes, né, e uma banda militar tocando todo o ritual, né, em que medida ele ao mesmo tempo, ele é catártico, e Aristóteles também entraria nessa linha, né, da catarse, seria esse momento em que eu faço o ritual, né, para que as pessoas se emocionem e que
superem em conjunto, em comunidade, até aquela dor, né? A comunidade, o fato de ser em comunidade, né? De ser público, isso ajudaria, né? Vendo a dor do outro, digamos, a me consolar também, né? Então, eu posso pensar em diferentes graus desse controle emocional, né? Mas eu não sei, eu não teria condições de dizer em que medida os textos platônicos, né, eles se refeririam a esse momento em que eu preciso, né, não sei, fazer uma queima, uma cicatrização, né, mas sem com uma finalidade terapêutica, né, mas não de extinguir completamente, né. Me parece um pouco otimista essa leitura, mas não deixa de ser, acho, muito interessante investigar, né? Você chamou atenção para um ponto que até me atraiu también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Cecilia. Ahí luego, si ves el chat, verás todas las felicitaciones y los agradecimientos por tu magnífica conferencia, que evidentemente nos ha dejado a todos pensando muchas cosas, ¿no? Sobre la falsedad de las emociones, el artificio, las técnicas, las proyecciones. Así que creo que nos has dado, como dicen los anglosajones, food for thought por mucho tiempo. Así que muchísimas gracias. Agradezco también a todos por la presencia. Gracias por estar siempre los sábados aquí acompañándonos durante este ciclo. Adelanto entonces, como prometí al principio, que la próxima conferencia con Dimos Spataras va a ser el 16 de octubre, así que ya pueden ir agendando ese sábado a la mañana. Spataras va a hablar sobre la fenomenología y los usos sociales del desprecio en la cultura griega antigua. Así que creo que va a ser también una perspectiva no solo con un trabajo de fuentes literarias, sino además con una posición filosófica interesante que creo que va a ser muy, muy útil. Bueno, siendo 1:05, no sé, Clau, si querés sumar algo más. Sí, me sumo a los agradecimientos para María Cecilia principalmente y para todos los que nos han acompañado, y no, nada más porque estamos ya excedidos de tiempo y nos veremos entonces en octubre. Gracias. Muy obrigado, Cecilia, y buen fin de semana para todos. Obrigada.